Oi, Noyers! Março. Esse mês que encerra o verão e que o mundo resolve olhar para as batalhas que nunca acabam. A das mulheres. Pensando naquele bordão, uma puxa a outra, e propondo um encontro de mulheres que não se conhecem. E que eu estou amando chamar de match de amizades. E propus essa ideia do match pra Natura, que é nossa amiga nesses episódios especiais. Porque um match que deu super certo comigo foi a nova fragrância Luna Ousadia. Inspirada em mulheres que acreditam em si mesmas, se projetam e conquistam seus espaços. Para você entender o que é o Luna Ousadia, ele tem saída mais floral, frutal e fundo amadeirado. Olha como ela entende de fragrâncias. Corre lá no site da Natura ou fale com a sua consultora de beleza, porque tá rolando promoção de Luna Ousadia. E agora, bora pro papo com mais duas mulheres ousadíssimas. A supermodelo, empresária e apresentadora Carol Ribeiro e a podcaster, influencer, estudante de psicologia, Carol Rocha, mais conhecida como Tchulin. Então estamos aqui com essa batalha de Carols. Vocês não se conheciam? Não, obviamente, eu sei quem é a Carol. Sim. Já vi, não tem como negar. Mas aí, quando você falou da pauta, eu falei assim… eu vou stalkear. Não vou stalkear. Vou conhecer ela pessoalmente, saber o que ela está fazendo na vida dela. Então, eu segurei. Tô aqui, ó, de… Bem, a gente teve uma conversinha rápida aqui no backstage. Não, mas ali eu já tava, eu fiquei fiscalizando. Acho que a Carol já tá com medo de mim, se arrependida. Que a gente ficou desabafando com a nossa já tava psicóloga. De problemas psicológicos. Uma pessoa que nunca fez terapia. Como é que tá se formando, já fez 15 anos de terapia, então… Olha aí já esse match da amizade. Tá vendo? Já Aquela eu preciso de ti. Eu acho que a Camila, ela arquitetou essa situação. Ela falou assim, não, a minha amiga Carol tá precisando falar com uma psicóloga. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Eu acho que eu queria muito a Carol Ribeiro aqui. Porque ela pode dar um spoiler pra gente. Porque o Arthur tem 6, o Valentim 8. Carol… E o João 20. O João fez 20, foi ontem? Foi ontem. Fez 20 ontem. E o coração assim. E quanto mais velho vai ficando a criança, menos conteúdo a gente encontra. De trocas de mãe, e eu desabafei esses dias falando sobre isso. Porque eu fui gravar com as meninas do PP Cansada e a gente falou sobre exposição na internet e tal. E conteúdo, eu falo sobre a maternidade desde o dia que eu descobri a gravidez e tal, como conteúdo. E aí eu percebo que tem isso, assim, quanto mais velho vai ficando… A gente vai tentando, lógico, proteger, porque, enfim, já tá, cheio de opinião, pode, não pode. Mas aí eu também não encontro mais tanto conteúdo de outras mães pra trocar sobre essas novas fases. Então, Carol… Olha, gente, é o seguinte, eu vou virar terapeuta louca virginiana, que sabe tudo. A noia que me deu o que a gente devolve pra Carol nessa amizade? Porque gente, a gente vai ter a gente vai ter dela os spoilers. É verdade. Eu tenho aí um curso, posso falar tudo que você tiver eu curiosidade sou sobre o processo terapêutico. Eu sou fácil, barato. Você falou aqui que você que tem menos experiência em podcast, eu também posso te… Tá bom, já tô jogar nessa roda. Carol 2025, eu tô montando aqui, criando. Agora tem terapia, tem podcast, ela vem com tudo. Vou falar agora sobre os 20 anos, a adolescência, a criação de um filho. Mas eu fui procurar de adolescente, porque eu tô com uma enteada de 13. E daí eu achei poucos perfis, mas encontrei e tal. E daí eu falei disso em algum outro podcast e começaram a me mandar livro. Eu achei tão bom, porque a gente reclama, parece, né? Sim. Eu obviamente fui reclamar nas redes sociais, que pra mim funciona melhor do que o Google, melhor que o ChatGPT. Então qualquer coisa, que eu preciso… Hoje mesmo, reclamei. Falei, o que faz com a criança de tarde? Que eu nunca fiquei com o Valentim a tarde inteira, trabalhando, sendo, profissional liberal. Vocês usam realmente, assim, a rede social pra troca, Muito. Muito Não, mesmo. E esses dias eu fui num podcast de uma geração dos 20 ali. E eles não falam, deixa eu procurar no Google. Eles procuram no TikTok. No TikTok, exatamente. Então, é muito doido você saber que a ferramenta de busca que você usa… O TikTok é um Google, né? Hoje. Inclusive, eu só uso o TikTok
como usuária. Eu não sei ainda produzir conteúdo pro TikTok. Eu me sinto entrando num beco escuro, assim, que eu tenho que postar alguma coisa. Eu tô pensando que eu tô totalmente atrás. Eu achava que, tipo, já era uma pessoa… já tô começando a entender. Não, assim, tá vindo, eu até sei tudo. Até porque eu trabalhei em publicidade há muito tempo. Sei como funciona tudo. Mas eu não sei produzir conteúdo pra aquela rede. Mas eu uso como usuária pra procurar coisas. Esses dias eu procurei uma função da máquina de lavar. Mentira. E encontrei lá mais fácil do que baixar o manual pra ler. Juro pra você. Não, eu ainda tô… O que eu gostei é que o meu feed já tá muito afinado pra mim. E o André fica do meu lado vendo as coisas que aparecem. E ele fala, mas por que aparece isso pra você? Eu falei, porque em algum momento eu busquei. E assim, é totalmente nonsense. Porque é dica de crochê, e eu não faço, mas eu amo. Eu gostaria de fazer, eu já procurei isso, já confesso que eu já procurei isso. Você não tá afim de fazer? Ó, mais uma coisa que a gente pode se unir é no crochê. Tá? Nunca fiz então também, aparece dica de crochê. Eu sei ponto cruz, posso ensinar ponto cruz. Olha lá, obrigada. A gente já tem aqui uma lista. Uma lista, como se a gente não tivesse coisas pra fazer. Lógico. Aí tem caso de crime. Aí sai do crochê, entra uma pessoa cantando um caso absolutamente bizarro de crime. E eu ali prestando atenção. Aí muda… Maquiagem. Gente, eu não uso… Vocês já me viram com alguma coisa muito… Não, mas eu comecei a ver muita coisa tua de beleza. Eu falei, será que eu tô procurando beleza? Aí de repente livros, e eu fico printando tudo. É verdade, eu fico printando. Ai, que bom. Eu sou bem influenciada, assim, pelas pessoas. Eu é tudo de… Eu é de treinos em geral. Não aparece nada pra mim de academia. Aparece muito pra mim, só que eu não faço, só olho, eu acho que eu já tô fazendo só de olhar. Sabe o que aparece pra mim? Eu não sei se aparece pra vocês. Um menino que pula a corda sem camisa, com a música Mr. Bombastic. Sim. E ele tem vários passos. Vários filhos. Aparece, porque ele deve ter 20 anos, juro por Deus. Não, e eu gosto também que tem muito vídeo dele, que é… Há 2 anos, ele não sabia nada, ele estava pulando como uma pessoa normal. E aí de repente… Aí faz a transição, ele… E é sempre essa música que aparece, e ele tá lá, tipo, sem camisa, com uma calça de moletom saradíssimo. E aí começa o bombástico, ele joga a corda assim e sai andando. E eu fico assim, por que eu tô vendo isso? E não consegue parar de ver, né? Tem isso. Você vai indo. Eu tenho muita vergonha quando cai qualquer conteúdo de adolescente sensualizando. Eu fico assim, constrangida. Que parece… Nossa, eu tenho muito constrangimento de ver as meninas muito novas dançando. Eu fico o olhar assim… da mãe. Mas eu acho que aparece pra vocês porque vocês têm filhos pequenos, talvez. Pode ser. E aí vai chegar nessa… Pra mim não aparece. O Valentim não tem, ele ainda não tem acesso. Ele tem um celular que tem WhatsApp. E é muito engraçado, porque ele usa os status dele como igual a gente usa stories. Porque ele tem os amigos dele. Porque posta lá, é verdade. Que os amigos dele veem. Ele postou agora. Tem umas coisas muito engraçadas. É engraçado ver o filho dessa perspectiva, assim… colocando alguma coisa que é dele, né? Então ele só tem acesso a isso. Aí agora que ele ia mudar de turno da escola, aí ele postou assim: vou mudar de turno da escola, saberemos se é bom ou ruim. Bonitinho. Ele jogou uma questão. E aí teve… pro internauta. Sim, né? aí ele tava voltando da praia com a minha mãe. Eles voltaram minha mãe mora no litoral, né? E aí ele veio gravando, tipo assim, a serra toda. Aí teve uma hora que passou por umas flores. Aí tava escrito, Manacá da Serra. Aí eu tenho 80 anos. E com certeza foi minha mãe falando. E aí ele copiou, é muito bonitinho. É muito engraçado. Que o Valentim, meu filho… E ele é um menino mega, assim… velho. Alma antiga. Ele é alma antiga, ele é total. muito alma antiga. Então, assim, ele gosta das coisas… Ele gosta de fazer spa dos pés comigo, de verdade. É Lego, é livros e tal. Esses dias eu fui tirar sangue, eu levei ele comigo, né? Aí eu falei, você quer levar um Nintendo Switch? Ele, não, vou levar meu livro, que ele tava lendo. E ele levou o livro. E aí, na hora que a gente tava na recepção lá, aí a enfermeira falou assim, gente, ele tá com um livro? Aí ele já se acha, né? Ele é maduro. Ele sabe. Lógico que ele sabe. Aí ela falou assim, nossa, aqui só vem criança com celular, tablet e tal, não sei o quê. Ele, eu estou lendo esse livro, é o livro do Rei Leão, a história mesmo, né? Ai, que bonitinho. E ele amou, inclusive. Nossa, Rei Leão, eu fui naquela peça tantas vezes. Eu ele sabia todas as falas. Sim. Do Rei Leão. Eu assisti com o Arthur Rei Leão. E aí, eu acho que foi a primeira vez que ele teve… que ele realizou num desenho que alguém morria.
Cara, foi muito forte, porque morre o pai, né? Valentim chorou no livro, inclusive. Cara, no capítulo. aí tava na cama, assim, tava deitadinho, né? Eu, ele no meio e o André do lado. E aí a coisa foi acontecendo e ele tava encostadinho. E ele foi se projetando pra frente, Ai, ele meu foi Deus. sentando assim, e a gente só olhando, né? E eu já… comecei. Aí ele, a hora que acontece, que ele entende, ele fala… Não! Tipo, não! E olhar pro André, olha pra mim, não! Não deixa. Sabe assim, tipo, como assim? Aí eu abracei ele, eu falei, ai, filho, é muito difícil, né? Aí ele falou, mãe, para! Eu parei, ele olhou pra mim. O papai morreu? Oh, meu Deus, gente. Sabe uma coisa que pegou pro jogo que eu nunca Morrendo de esqueci? pena. É King Kong. Ele tinha 5, 6 anos, a gente em Nova York, assim, morava lá assistindo o filme. Esse menino começou a chorar. E eu comecei a chorar vendo o João chorar. é Do disso. King Kong, Exatamente. sabe? Que a polícia começa a cercar, né? E Atirar ele nele, não é ele malvado, morre. né? E esse menino chorava muito e… por causa da Wilson, sabe? A bola do Castaway lá. Nossa, do Tom Hanks. Ele chorou muito, ele tinha 5, 6 anos. Depois eu fiquei pensando, se ele entendeu esse Ele filme, ele entendeu. chorou. A gente morava… Foram os 2 filmes que ele chorou demais. E eu chorava de ver o João chorando. É porque a relação do brinquedo, né? A bola era como se verdade, fosse um brinquedo. É verdade. É. Eu É lembro muito o primeiro bonitinho. vídeo, o primeiro filme que ele chorou foi com Procurando Nemo. Ai. E eu lembro. E aí no fim, quando encontra, que eles estão muito felizes, ele começou a chorar. Ele falou: eu não sei por que eu tô chorando. E ele tava assim chorando. Eu falei: você tá emocionado? Aí eu chorei, né? Eu fiquei emocionada. É muito bom. De ver ele emocionado, assim. E aí teve uma vez muito engraçada, eu tava ouvindo The Cranberries, assim. É. No talo, em casa e tal. E ele parou, aí tava tocando a música, aí ele parou assim, ficou olhando assim. Aí ele ficou emocionado. O Arthur tem isso. Aí eu falei, que foi, filho? Ele falou assim, não sei, mãe, tô emocionado. E tava tocando a música assim, no talo. Ele bateu nele a emoção ali da gente. O melodia, Arthur porque não nem sabe o que tá falar falando. ainda, tá emocionado. E eu cresci em Águas de São Pedro, então… e meus avós, que eram de lá, os 2 já faleceram. Então o Arthur foi muito pequeno, que ele não se lembra, porque o meu avô, que era o bisavô dele, ainda estava vivo. E aí tinha aquele imaginário, que antes de dormir eu contava as histórias de Águas de São Pedro, da minha avó de Águas de São Pedro, e não. Aí agora, no Natal passado, eu falei, vai eu, você e a vovó pra Águas de São Pedro, minha mãe, né? E ele tava, eu vou conhecer, e eu vou ver qual que era a sorveteria que você ia, a rua do vovô, aonde você passava de bicicleta. Ele tava muito doido com isso. E Águas de São Pedro, gente, pra quem nunca foi, o Natal é a coisa mais linda, porque a cidade é inteira enfeitada de luz e tal. Então dá um determinado momento, né, um horário lá, pum, acende tudo. E ele começou a andar, e ele olhava, e ele não sabia dizer o que ele tava Um mundo sentindo, encantado, assim, sabe? foi. E ele virou e falou assim, mãe, tá me dando um negócio, eu acho que eu tô muito orgulhoso. Tá me dando… E ele achou que era tô muito orgulhoso, sabe? Tá me dando vontade de chorar, porque eu tô muito orgulhoso. Eu achei tão bonitinho. Pensando que tava feliz, né? De alguma forma, muito louco isso. Muito bom. Antes da gente começar a gravar, eu não sabia dessa coincidência, mas você falou que a sua mãe trabalhou com a Minha Natura. mãe trabalha 25 anos na Natura, gente, então eu sinto o cheiro de Natura de longe, assim. Que coisa Por muito doida. tempo, desde os meus 13, 12 anos, ela já trabalhava com a Natura. E aí ela rodou o Brasil. Era transferida, tipo, de 3 em 3 anos, trabalhando com a Natura. Até pouco tempo, aposentou faz pouco tempo. Então, Pela Natura, faz parte da minha vida. aposentou sendo da Natura. Sim, sim. Que legal, gente. Então, que teve uma doida. época que, nossa, era o cheiro. Até hoje, se eu entro num lugar, eu já sei. Natura. Natura. Tá comigo. Que bom, né? Gente, é igual o Muito cheiro bom. e a coisa da memória olfativa. Sim, eu tenho. E você sentir cheiro de, tipo, Natura Mamãe Bebê. Você fala assim, é cheiro de bebê. É, o Sim, cheiro fez do oficial. João, a vida do A cheira João do ali. João. É o Não, cheiro era- oficial de um bebê, É né? claro que eu tinha, já ligava, mãe, tá acabando, sabe? Era. Mas aí você falou isso, que ela era transferida de viajar. E eu fiquei muito pensando que vocês têm essa coisa em comum, né? Eu gosto de juntar os matches aqui de amizade, porque eu vou identificando em vocês Carol nunca fez ponto… terapia, ela precisa. Tá? Não só assim, complementos, mas ponto em comum. E você já viajou muito a trabalho. E como a Tulin já veio aqui, eu sei, a Tulin foi nômade, né? Uma época da vida. Fui criança. A minha família mudou muito, assim. Eu não consigo contar por casa, consigo contar por escolas. Que foram 11 da primeira à 8ª série.
11? Então, Você tem noção? Não, pra mim, tanto? meu marido é mais ou menos assim, mas isso é uma coisa que me perturba um pouco. Não, mas me perturba muito, Só de assim. A ouvir primeira falar. vez que o Valentim teve que mudar de escola, porque a escola fechou na pandemia, eu senti a dor, assim, que parecia que era eu de novo na porta de uma escola nova e tal. O do pertencer, né? Imagina. Nossa, é muito, Maria, muito, muito assim. difícil, assim, essas mudanças na infância, assim. E hoje, Sendo psicóloga. eu entendo. Eu já sei. Eu entendo o quanto que é, de fato, importante pra criança ter, sim, um lugar ali que ela consegue perceber como casa, como bairro, como grupo, como sociedade e tal. E quando a sua mãe mudava, você também mudava junto Não, com ela? então, aí que tá. Quando, na verdade, ela mudou, eu já tinha 14 anos. Ela foi morar em Imperatriz, no interior do Maranhão. E aí ela me avisou, olha, tô indo, separou, tudo, tô indo pra Imperatriz. Aí eu não vou. Imagina, minhas amigas, namoradinhas, Sua vida lá. tudo Quando já em pode escolher, Belém, não eu vai querer mudar, Nunca. Eu chorava todos os dias, tipo, minha vida acabou, sabe? Ela falou, olha, tá bom, você fica com seus avós então, já que… Meu pai morava em Macapá. Já que eu tô indo pro interior, aí você pode ficar. No dia que eu for pra São Paulo, e o objetivo dela… Minha mãe, ela tinha um caderninho, todo ano ela escrevia os objetivos. E rolava. Tava certo, Eu sou um pouco viu? sua mãe. Ai, olha, não é mais amizade isso aqui. Agora já estamos transferindo. Exatamente. Passamos para a transferência agora. Não, e rola, sabe? Até hoje eu tô fazendo isso também. Eu faço muito por conta dela, dos ensinamentos que ficaram. E aí, quando ela foi transferida pra São Paulo, ela me liga assim… Tem uma novidade, vamos pra São Paulo. Aí você topou. Não, eu chorava. Eu chorava. Tipo, acabou a minha vida. Sim. E aí ela conseguiu, falou com o Melo, porque eu fazia de hobby, uns desfiles em Belém. Me acharam lá com 13 anos, tipo, você topa fazer, mas era sempre hobby, né? E aí ela falou: tem alguma coisa, porque lá em São Paulo, alguma possibilidade, a Aline vai ter um concurso. Aí a gente pode botar a Carol aqui em Belém, aí ela, se ela ganhar, ela vai pra Manaus, se ela ganhar, ela vai pra São então Paulo. foi assim. E a minha mãe muito focada, tipo, ela vai ganhar, ela vai pra Manaus, aí eu fui pra Manaus, aí ganhei em Manaus, sabe Carol, assim? você é modelo por causa da Natura. Eu ia falar isso agora! Muito absurdo. Mas a gente brinca isso lá em casa, a gente fala isso, tipo, tem uma grande influência. Inclusive, eu já fiz muitos lançamentos pra Natura de perfumes e de coisas, e eu falava muito com a pessoa que trabalha pra Natura. Porque é um problema muito grande, eu vejo, pra aquelas mulheres, o trabalhar demais e se doar. E meu filho, como vai ser? Eu falei, gente, dá tudo certo, olha. Aí umas ficavam felizes, outras com medo, sabe? Mas rolava isso, assim, né? E aí você ganhou esse concurso? Ganhei em Manaus e vim pra cá. Ela falou, ganhando ou não em São Paulo, você vai ficar aqui. Me matriculou na FAAP, na escola da FAAP na época. Que eu não cheguei aí, porque ela… Já foi viajar pro mundo. Começou dia 5 de agosto, a aula começaria. E o concurso foi dia 5 de agosto, algo assim, de 95. Era muito perto. Eu sei que eu perdi 2 semanas de aula por causa do concurso. E aí a diretora chamou minha mãe e falou, Aline, não vai dar certo, eu te indico uma escola para estudar à noite. E aí, tudo bem. Aí eu terminei o 2º grau nessa escola à noite. Porque eu viajava pro Japão. Eu ia 2 vezes por ano pro Japão. Então… É a viagem dos meus sonhos no Eu Japão, também nunca sabia? fui também. É a viagem, surto, assim, né? que eu 7 vezes. sonho… 7 vezes. Em 2 anos e meio eu fui 7 vezes pro Japão. Eu ia e voltava e rodava o Japão inteiro, porque eu fazia uma turnê de desfiles da Chanel no Japão. Então a gente fazia Tóquio, nossa, 25 cidades. Gente, muito legal. Mas você conseguiu terminar a escola? Terminei o 2º. E aí, depois que eu terminei o 2º grau… Na época era 2º grau, tá, gente? São outros nomes. Agora, o Arthur, primeiro ano, eu falo, mas é o Como pré? assim? Eu sei, assim, é o pré? Aí minha mãe perguntou, vai ser isso mesmo? Você quer tentar? Ou se não, a gente vai pra faculdade. Você vai levar isso a sério? Deixa de ser uma brincadeira pra virar uma coisa mais… Aí eu falei, não, vou tentar. E aí foi quando eu realmente saí pra viajar. Mas enquanto eu tava na escola, eu ia pro Japão. Durante as férias. E como que era voltar? Eu não tinha relação nenhuma com as pessoas que eu estudava, porque mesmo assim. não Era tinha difícil, como, né? Não, e aí, pensa, eu vim de Belém, estudava na melhor escola lá, assim, escolas boas, com amigos da minha idade. E aí, eu venho para São Paulo e vou estudar numa escola à noite. Com adultos, pessoas que já trabalhavam. A galera fumando na sala, né? E aí eu me sentia um peixe… E eu era totalmente… Eu não tinha troca com eles. Sim. Eu lembro quando eu fui estudar inglês também, numa época que eu não tinha horário…
eu estudava inglês à noite com uma turma adulta. E eu era a única adolescente. Em inglês é muito conversação. Eu não tinha conversa com aquelas pessoas. Papo, né? E na escola foi muito isso pra mim. Tipo, eu terminei a escola, mas eu não vivi aquilo ali. Mas essa coisa de vocês ficarem sempre, né, nessa constante mudança e tal. Hoje em dia, vocês sentem que vocês têm uma necessidade maior de ficar mais ter um plano mais centrado, assim? Olha, Porque eu já vi você, Tulin, falando disso mesmo, de achar uma casa Sim. e sentar Sim. ali, Sim. ficar ali. A última vez que eu contei o número de casas com a minha irmã, estava em 34. Meu Deus Casas. do Me dando céu. ansiedade. Eu tenho esse transtorno. É muita coisa, né? Muita mudança. A última vez que eu contei com ela era 34. Aí, quando eu fiz 35 anos, eu falei, pela primeira vez agora, eu tenho mais idade do que casas. E aí, agora, aos 36, tô seguindo e fiquei na última casa com o Valentim 4 anos. A gente se mudou pro apartamento esse de agora pra ficar mais próximo das minhas amigas. Tava me sentindo muito sozinha no bairro que eu tava. E eu sofri muito pra sair do apartamento que eu fiquei 4 anos com ele. Muito, porque foi o lugar que eu mais fiquei na minha vida. E com o Valentim. Nossa, mesmo você tendo ficado 4 anos pra Foi você o mudar, lugar- foi uma coisa muito Foi forte. muito, muito difícil, assim, de eu fazer uma carta de despedida pro apartamento Ai, dos outros. gente, que fofa, que Sério. amor. É muito bonitinha, né? Sério, porque foi, assim, muito importante. E foi lá que eu fui morar sozinha com o Valentim. Então, era eu e uma criança de 3 anos e 8 meses, sozinhos. Então, eu cresci fase. com ele Sim. dentro daquele apartamento. Então, foi um lugar que, tipo, pude transformar num lar mesmo, sabe? Que pra mim era importante, tipo… Eu não tenho um objeto da infância, porque tudo em mudança vai. Eu não mudei só, eu fui mudando de estado, de cidade, casa de tio, casa de vó, casa de amigos da minha mãe. Então não tinha isso. Então, quando eu fiz o quarto pro Valentim, eu fiz questão de eu pintar o quarto inteiro. Os móveis eu desenhei com ele, fazendo pasta no Pinterest de como a gente queria as coisas. Então, assim… Criar um aconchego pra ele, né? Um lugar pra voltar. Então, ele me dá muito essa oportunidade de refazer muito, né? Essas Isso coisas é legal que eu da não tive. maternidade, né? Demais. Que a Isso, gente assim, pra Isso é muito mim… interessante, é engraçado que eu tô É. escutando vocês falando disso. Aí eu tô pensando aonde que eu criei o lar do João, né? Eu e Sim. o Paulo juntos. O Paulo é filho de militar, meu marido. Então também rodou, não parava. É engraçado isso, porque eu tenho a casa dos meus avós de Belém, por pai de mãe, meu avô, que é a 14. A 14 é uma rua enorme, 14 de abril. E a gente fala a 14. Hoje minha mãe mora na 14, mas ela não é a 14. 14 é a casa do lado, Tá. que é a casa dos meus avós, onde a gente foi criado. Então ali era a base, era a nossa referência. Eu venho de uma família de mulheres, são 4 mulheres, e aí todas casaram e se separaram. Então em algum momento todas nós moramos juntas. Eu minhas tias, minhas primas. Eu morei numa casa assim, era minha mãe que separou comigo e a minha irmã. Uma tia que tinha separado, a minha avó e a tia que tinha acabado de casar com o marido. Tipo, sempre a casa Todo da mundo avó sendo… Sim, a base principal. E ela é até hoje pra gente. Mas eu lembro, quando o João nasceu, a gente morava em Nova York, mas a gente sempre teve nosso apartamento em São Paulo. E aí eu tinha 4 pratos, 4 canecas, 4 talheres, assim. Porque a gente só vinha de férias. Mas é engraçado, a minha vida, eu tô pensando aqui agora, minha vida era toda em Nova York. Quando eu engravidei, eu descobri… Eu tava de férias aqui no Brasil, descobri que tava grávida. E aí eu fui pra lá só pra trabalhar e perdi o filho nessa viagem. Aí depois eu não vou engravidar. Enfim, o João foi uma terceira gravidez seguida mesmo, virou obsessão. Você Eu fiz queria engravidar mesmo. E aqui no Brasil, a gente simplesmente largou o apartamento em Nova York, que era a nossa casa. Tava tudo nosso lá, de verdade. E assim, eu não preciso daquilo. Lá não é a minha casa. Minha casa sempre foi Brasil. Então, lá no fundo, eu sempre soube teve um lugar. que o Brasil seria a nossa casa e que aquele apartamento da Paulo Franco, a gente dá nomes. Paulo Franco era o nosso apartamento. E ali que foi onde tudo aconteceu, era a nossa base. Quando a gente saiu de lá, porque ficou pequeno demais, também rola esse apego. Até hoje a gente não consegue vender esse apartamento. Porque ele é o primeiro apartamento, onde, né, nossa vida ali. Aí a gente mudou para outro, a gente ficou 10 anos e era sofrido para mim também abandonar uma casa. Hoje eu falo, não sai mais daqui. Porque eu tenho esse apego, sabe? Eu quero ter uma 14 de abril, talvez. Sim, uma base pro João lá. Isso. Eu digo assim, eu nunca quis que a 14 fosse a base do João. É muito doido isso, porque eu queria criar A sua vez de fazer. Ele precisa saber que ele tem pra onde voltar. E eu acho que pra criança e adulto isso é muito importante. Você saber que você tem pra onde retornar, sabe? E a gente se torna uma pessoa muito mais segura quando a gente sabe pra onde voltar. Até pra quando, assim,
A minha área de interesse na psicologia é o desenvolvimento humano. Porque, enfim, eu vi meu experimento em casa, o Valentim, né, estudando, e falando, meu Deus, é tudo verdade, né? Vendo lá. E aí, até quando a criança tá aprendendo a andar, aprendendo a engatinhar e tal, é muito importante. Sabe quando eles estão indo e olha? Sim. Que tem Ela tá onde ali. voltar. Então isso é importante, isso a gente vai levar pra vida inteira. É muito importante ter, né, esse lugar pra gente seguir e saber que tem pra onde voltar. Então, assim, esse apartamento que eu morei 4 anos, que foi muito importante pra gente, era o que é pra você, o que vocês não conseguem vender. Porque o dono desse apartamento… Assim, ele poderia vender pra mim, inclusive. Eu falei, vende pra mim, porque eu tô apaixonada aqui, não sei o quê. Tô criando meu filho, é perto da escola. Ele falou, meu filho também estudou nessa escola. Aí foi o primeiro apartamento da minha família. Nananana. Então, assim, ele era muito apegado, Você sabe? entendeu o apego dele, Totalmente. né? Não, e aí eu acredito nessa coisa de energia. Talvez você tenha se sentido tão bem lá, porque ele tem esse sentimento pelo apartamento, que pra ti é importante. Exatamente. Ele então, já, né, abarcou uma familhinha ali, né? Já teve história. Sim, eu acredito totalmente nisso, assim. E aí, olha que coincidência. Esse apartamento, fiquei tentando alugar esse apartamento por muito tempo. Porque ele tinha que ir com a cara de quem ele queria botar nesse apartamento. Porque ele não precisa do dinheiro do apartamento, digamos assim. Ele quer que cuide do apartamento. Eu fiquei 3 meses nessa luta e voltava e pedi pra… Ela aparecia de um jeito. Não, e ela na rede social só postando coisas corretas, né? Gente, ajudem o planeta, né? Aí no outro dia ela tava, graças a Deus, né? Exatamente. E aí, então, fiquei lá e tal. Aí, quando eu fui entregar o apartamento, ele falou, olha, se você tiver alguém pra recomendar e tal, você sabe que eu tenho o maior carinho. Eu falei, eu também quero que alguém legal venha pra cá e não sei o que. Aí, recomendei pra outras 2 amigas que queriam, não rolou. Estou eu um belo dia lá no meu Instagram, aí recebo uma mensagem de uma criadora de conteúdo que eu conheço de muito tempo, que era de Curitiba. Ela falou assim… você não acredita, estou mudando sozinha com meu filho, separei, nananana. Fui trocar as contas de água e luz e percebi que era você que morava nesse apartamento. Você tá brincando? Não tô brincando. Mas sabe que comigo vendo? aconteceu a mesma coisa? Quando eu Coisa conheci aconteceu. o Codré… a gente se conheceu em 2019, em 2020 entrou a pandemia. Então a gente tava começo de namoro ali, uns 4, 5 meses namorando. Começamos a ficar muito na casa do outro. Teve um determinado momento com criança, juntamos pets e filhos. E a gente ficou nesse apartamento dele. E passamos a pandemia lá. E tal, e foi muito bom, porque era um apartamento que tinha um terração, o meu não tinha. Então, pra bicho, pra criança, foi muito mais fácil. Aí… Mas não tinha quarto pro Arthur. Então, o Arthur ali, meio dividindo com a Luísa tentando entender que, né… Quem é essa ser. pessoa. Um irmão, né? Tomando cuidado, a gente resolveu vender o meu e ir pra esse que a gente tá. Aí, passa um tempo, me liga a Lela Brandão. Quem foi pro apartamento que a gente passou a pandemia foi a Lela, Gente, imagina! Eu acredito nessas confluências. Olha muito que coisa ovo, né? que aconteceu. E ela tá indo justamente, só ela, o filho dela. Igual foi o Valentim. Eu falei, nossa, eu Mas fiquei tipo, vai dar emocionada. repetindo, né? Falei, olha, esse lugar tá com muita energia, Repetindo tô muito feliz. vocês. Então eu acho que essa força de ter uma casa, de ter um lugar, ela é muito poderosa, ela é muito importante, né? De fato, o ambiente ser um lar, sabe? Sim. Porque tem casas que você entra e você sabe que não é um lar. Tem, total. Mas acho que são 2 pontos muito interessantes, assim. Essa coisa da gente entender onde a gente vai se fixar e criar. Mas também, acho que tem o lado Ser livre pra ir ousado também, da né? coisa. Sim. Que é, por exemplo, sua mãe. Que teve exatamente. a ousadia de falar, você não quer ir, eu vou. E é o que eu te falo, a Né? mesma coisa que… E assim… Tudo na minha vida aconteceu muito por conta dessa decisão Total. dela. Onde eu estou hoje, e não tem o IC pra mim. Eu sou uma pessoa que não trabalha muito com ICs, porque senão você sofre, né? Já tem Fica muita coisa doido, pra né? sofrer. Fica doida. Então, é o que é. É isso aqui, então eu tenho que estar feliz nisso. Ou se não tô, eu tenho que transformar. Mas, enfim, tô bem e eu acho que é muito Muito não, acho que foi por conta dessa decisão dela. E os riscos, né? Hoje, quando eu vou tomar alguma decisão que pode afetar o João, eu acho que não tanto mais, mas até pouco tempo atrás, eu penso muito na coragem dela. Tipo, Sim. Ela foi bem eu tenho que ousada. fazer. Se isso tá me fazendo bem, muito provavelmente vai fazer bem pro meu filho. E é meio que isso. O que te faz bem, teu filho… ele tá na tua vida, né? Então, ele tem que ir até o ponto que ele começa a encontrar dele, o caminho dele. E olha que coisa, eu tinha esse apego com esse apartamento
acordava e dormia pensando, eu preciso comprar o apartamento. E eu assim, enquanto eu não comprar o apartamento, não vai estar tudo certo. Nananana. Então eu tinha essa angústia enorme. E aí tem lá meus rendimentos, um consultor financeiro que me ajuda e tal. Ele falou assim, mas comprar agora talvez não fosse o melhor. Para isso aqui, tá rendendo, não sei o que, não sei o que. Eu, não, preciso comprar apartamento, não sei o que. Fiquei essa loucura. Aí quando eu saí deste apartamento pra ir morar mais perto das minhas amigas… E comecei a, de novo, fazer um lar com o Valentim. Eu entendi isso. Que não precisava agora comprar apartamento. E aí, me abriu um universo de outros planos, assim. Agora, eu e o Valentim vai estudar inglês pra gente poder… não é? Exatamente. Pra gente poder… Agora eu quero ser outras coisas. Morar fora com ele uma temporada. Quero que o dinheiro renda mais. Pra quando eu for comprar… E aí, eu precisei viver aquele momento com aquele apartamento. Ter aquele apego, aquela coisa. Entender que aquilo se faz um lar. Que não necessariamente seria… comprando. Lógico que eu quero comprar. Vai ser muito importante pra gente, assim, sabe? Não é a casa… Sabe o que? É muito a casa, o apartamento. Ele se torna… É só um objeto, realmente. Objeto mas de o lar você… é você construir. Exatamente. E até pro filho, eu acho que ele entende que ele está protegido contigo. Aonde vocês estiverem, pode ser na China, pode ser… Total. Ele vai ter o lar dele. Eu acho que é essa segurança que a gente precisa, às vezes, colocar num ambiente. E aí, depois de um tempo, você vai mudar de apartamentos várias vezes? Sim. Né? E aí, você vai ver que o lar continua o mesmo. Eu acho que ele vai entender isso. Eu acho que as circunstâncias pelas quais eu mudei não foram boas. E realmente não foram. Sim. Então, isso deu uma traumatizada, né? Claro. Um medo do tipo, meu Deus, vou estar fazendo isso com meu filho. É o tanto que não você sei o quê. pode proteger ele de passar por isso. Exatamente. A gente cria assim, né? Exatamente. A gente tem duas formas. Ou a gente repete muito como foi os nossos pais. Ou a gente entende que teve coisa que não foi legal. E fala assim, vou fazer do meu jeito. Não, e eu tento ao máximo fazer do meu jeito com o Tim, assim. E aí, agora a gente já tá com outros… O Valentim é doido pra falar espanhol. Ele, do jeito que ele lê, já deve ter até uma lista dos Carol, países você vai que ele juntar vai com ele, você precisa falar espanhol até que dia? Até maio. Até maio ela tem que então falar. é isso. Quarta-feira já vai o professor Só que lá eu só em casa. posso aprender a partir do dia 15 de março. Então tem um mês, Então tem um mês, né? Pra fazer o Avisa intensivo. E aí ele tá… Aí eu falei pra ele que a gente ia viajar, não sei o que. Aí ele começou a fazer Duolingo. Ai, gente, Valentinha, você é demais. Eu fiz Duolingo também. Pois é, aí ele faz o Duolingo, não sei o quê. Aí ele aprendeu a colocar um Gboard, que é tipo o teclado do Google, que ele fica traduzindo tudo. Que legal. Ele só quer falar comigo no WhatsApp em espanhol. Gente, é muito bom. Porque em algum isso. momento eu falei assim, sabe, eu queria morar em Barcelona, conversando com a minha amiga, com o Valentim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ele já pegou isso pra ele, assim, pra ele vai rolar. Em algum momento eu tô Você que se vire. porque assim, vai ter que rolar essa temporada. E aí eu percebi muito, assim, então ainda é recente pra mim essa sensação também, né? Viajar, eu já viajo bastante com ele, a gente faz planos, mas tipo assim, o nosso lar vai ser a gente junto, construindo essas coisas. Então, as circunstâncias pelas quais eu mudei são completamente diferentes das circunstâncias que o Valentim vai mudar. Então, assim, eu estou animada com a possibilidade. Não, é gostoso É muito demais legal isso. você editar, né? Como que é pra você agora, como era a mudança e como pode ser. Isso é exercício. É quando você entende que o lar é tu, né? Tu é o lar dele hoje, né? E vai deixar de ser, depois vocês vão precisar. E aí tem isso também. O filho depende da mãe. Não, Você é o lar do teu filho. E tem um momento que teu filho se torna teu lar. E aí você tem que, não. Ninho vazio. Ele tem que formar o dele. Vamos deixar. Eu sou uma pessoa tão livre. Eu tô sou mãe nesse de processo escorpião, ainda. gente. Eu sou mãe de pisciano. Não, eu sou escorpiana eu sou e ele virgem, também é mas eu escorpião. sou, tipo, Agora, a gente tá falando general. muito de maternidade. E eu queria saber de vocês, qual que vocês acham que foi o momento que exigiu mais ousadia da maternidade pra vocês? Eu acho que é sempre a que a gente tá, não é? Tudo que você igual pra procura melhor ajuda. fase. Pra minha melhor fase, assim, agora. Ontem foi um dia incrível com ele. Assim, até Mas, quando assim, era terrível. Quando você fala, vocês leem muito, que mandam pra vocês, fase tal adolescência. Vocês leem o livro e falam, uau, que legal, me deu uma dica bacana? Ou vocês vão pro crítico? É uma coisa minha? Eu li. Eu vou pro crítico. Me dá uma certeza, tipo, eu não tenho que ler essas coisas. Por exemplo, tem coisas que eu li e que eu percebi que com o Arthur funciona diferente. Tá. Tipo, já li assim, você tem que pôr o limite na criança, pôr as regras. E não adianta você ficar explicando muito. Por quê? Porque eles não têm capacidade de entender. Com o Arthur, não. É como se todos fossem iguais, né? Não Ele tem muito interesse em saber o porquê. Então, às vezes a gente tem debates enormes, assim, que são muito interessantes e que
quando ele de fato entende o porquê ele precisa tomar banho ou porquê ele precisa comer uma verdura, ele faz com a maior disposição do mundo. Então, com ele funciona eu explicar exatamente. É porque o corpo tem os soldadinhos lá dentro que estão brigando com as bactérias, eles precisam estar fortes. Então, vamos pesquisar o que tem no brócolis. No brócolis tem essa vitamina, não sei o quê. Não. Vamos pesquisar o que a vitamina faz. Se eu tô munindo ele de informação e ele tá entendendo o que tá acontecendo. Você compreende. E eu faço isso com a vacina, mesma coisa. com tirar sangue. E aí eu fiz totalmente o oposto do que eu li em vários lugares. Pode ser que tenha algum lado da, sei lá, da psicologia ou da alguma outra, né, expert nisso que também defende. Mas eu não tinha visto nada que defendesse essa super explicação. De acordo com a tua experiência. E assim, as personalidades são muito diferentes. O João, eu tinha um sonho que o João estudasse numa tal escola aqui em São Paulo. E aí eu fui nessa escola, eu fui na reunião de pais, eram só jornalistas, gente legal. Aí eu falei, ai, que bacana. O João saiu daí e disse, e aí, João, gostou? Ele, não. Eu nunca vou estudar nessa escola. Aquilo, como assim? Eu vou estudar naquela outra. O que é o que ele quer, o que é o que a gente quer. Super puxada, mais quadrada, mais tradicional. Cara, e aí, por que ele é assim? O que ele tá buscando? E o João é muito leve mesmo. Eu digo, ele tá querendo uma coisa mais… alguma coisa que demande dele. Então, ele queria ser cobrado de alguma forma pra dar certo. E ele tinha 7 anos na época. 7? Eu tava imaginando você falar, sei lá, 15. Não, 7. Não, e ele, por algum motivo… Eu sabia, eu levei ele nessas 2 escolas. Tipo, eu gosto das duas. Elas são totalmente diferentes. Eu tenho certeza que meu filho vai gostar da que eu gosto. Imagina. Não, né? Mas por que você acha que agora é o momento de mais ousadia? Porque porque é de mim. É total de mim. Eu acho que quando… E vocês vão discordar de mim muito provavelmente. É lógico que eles dependem muito de vocês, mas é muito sobre a personalidade dele. E hoje, o João já existe. Tipo assim, ele já é a personalidade dele total formada, é como ele é. E eu espero que ele seja um ser humano ele mutante. Não é nem adolescente, ele é um adulto. É um adulto, né? Ele é um adulto, 20 anos. E ele me 20 anos. ensina muito. O João realmente… Teve um ponto, uma chavinha, assim, nesses últimos 3 anos, que eu comecei a olhar pro João e falei, caramba, ele tá certo. E você não admitir pra mim, eu acho ótimo. Eu fico orgulhosa por isso. Mas você simplesmente não se preocupar. O João tá indo viajar agora. Por exemplo, hoje ele tá pegando um navio lá e vai viajar. Eu não sei que navio qual é o tipo de navio. Eu só sei que são 4 noites, 5 noites, 3 dias. Em algum momento isso acontece, Tulin. Meu Deus, eu tô aqui, ó. E aí, porque a gente sabe tudo. Me passa a informação, filho, só pra eu ficar sabendo. Mãe, outra coisa, a internet lá custa tantos dólares, não faz sentido eu pagar tantos dólares pelo dia e tanto pela internet. Eu não vou pegar a internet. Ou seja, vou ficar 5 dias sem poder. Eu fico mais de 5 dias sem falar, que ele não liga. Mas assim… Mas nessa situação… Eu não poder falar com ele, eu sabendo que ele vai estar no meio do mar, entendeu? Se eu quiser, eu não posso. Exatamente. Isso me enlouquece um pouquinho. E aí você tem que se desprender disso e confiar na tua… Aí eu tenho que confiar no que a gente fez. Na tua criação. E nele, e tá lá, entendeu? E isso pra mim é muito difícil. Eu fico lembrando da minha mãe, que me deixou viajar muito cedo. Verdade. E como foi, eu falo, eu não fiz nada, assim. Aí eu falei, cara, mas eu também não posso esperar que ele seja que nem eu. Eu tenho que deixar ser, deixa ser. E isso é muito diferente. Você aprender a ser desnecessário. Então, eu acho que o maior desafio é esse. É entender que você é desnecessário pro teu filho. Antigamente você era a base de tudo ali, né? Eu acredito demais nisso, porque eu divido a guarda do Valentim desde que ele tinha 1 ano e meio, né? Igual eu, amiga. O Arthur tinha 1. Então, é um bebê, né? Bebê de fralda indo. Não, né? é um trampo, porque quando o Tui vinha buscar… E agora, eu sempre falo, né? Eu tenho uma relação com o pai do Arthur maravilhosa, mas logo que a gente se separou, a gente terrível, ficou super né? esquisito um com o outro. Sim. Tinha mágoa, né? Tinha dúvida. Então, era aquela coisa de você passar um neném de fralda e chupeta pro colo do outro, com aquela mala, que é aquela mala da maternidade. E o primeiro dia que você fica assim, o que eu faço agora? Que eu não sabia o que fazer, assim, né? E aí, teve um momento que era tipo, alívio deixar o Valentim. Também. E agora eu morro de saudade do Valentim. Alívio e culpa ao mesmo tempo. Porque eu aquela… posso estar me sentindo aliviada que eu vou dormir. Sim. Eu vou, né, conseguir dormir. Eu
tenho que confiar o quanto no pai? Qual é o meu voto de confiança nele, né? Sim. E aí, muito no começo, o Tui teve maior paciência comigo. Porque eu não descansava, eu ficava de hora em hora falando… Você deu, nananã? Que é um Você olhou a controle fralda? que só existe na nossa cabeça. Porque ele tá com uma outra pessoa. Você não tem muito, assim… Eu tive que me desprender, assim. Aí depois eu… Deixa ser uma doida enquanto eu não tava com meu filho. Foi ótimo também, tipo, não vai ser igual a tua criação, vai, né? Mas E aí, tinha um lance que a minha mãe é muito amiga do pai do Valentim. Ela falava assim, ai, lá não tem não sei o quê. Ai, é muito Aí eu ruim. falava assim, meu… Vou fazer Aquela o quê? que compra e manda. Não, minha mãe morou uns 2 anos antes de eu morar sozinha com o Valentim. Ela morou comigo, né? E aí, um dia eu cheguei mais cedo do dia que o Fábio ia levar. E a minha mãe mandando, assim, marmitas do final de semana pro Valentim e para o pai do Valentim. Aí eu falei assim, a compra da minha casa, sabe? É, demais. E tipo assim, a responsabilidade é dele, né? Então rolou essa coisa. E aí eu deixei ir, assim. Hoje em dia, eu tenho muita saudade de fazer as coisas com ele. Já. Não, eu porque… e o Tui, a gente não quer passar um pro outro. Sabe? E é uma piada, porque a gente fica assim… Não, mas você já pega na quarta? Mas então. ele chegou sábado. Não, é que quarta eu ia levar não sei onde. Aí não tem a sorte… uma coisa rolando, assim, uma balada, Não, uma coisa legal pra vocês irem. Não tem, né? Você fica… Não, e assim, não, a sorte da gente… E tá puxado, porque assim, É o pai foda. dele foi pro interior antes, eu dividia metade da semana, agora eu fico a semana inteira com ele. Tive que mudar esse horário pra poder fazer minha faculdade, isso aqui. Mas chega o final de semana, eu quero ir fazer as coisas com ele, assim, que ele tá descobrindo, que ele tá gostando. E não rola vocês fazerem juntos? Não. Então, eu e o Tui, eu tenho essa sorte. Eu acho que eu mantenho essa boa vizinhança, tão boa assim. Porque várias vezes… Ai, eu queria levar E ele aquele tá em no outra teatro. cidade também, né? Ah, então não dá. tem Não, e daí isso. a gente por causa fala… É só por disso, isso, tá? sabe? Só por isso. Não, se não fosse isso… Não, o meu a gente tava leva… morando no mesmo quintal. A gente leva junto e várias vezes ele vai almoçar em casa. Então almoça todo mundo junto. E agora, em julho, a gente vai viajar… Os 4, A com familhona. as crianças. Então Muito vai bom. o Gente, é Tui muita com a evolução, Isabela, olha. eu com o André, a minha enteada, a Luísa e o Arthur. Então a gente faz a viagem das férias Isso juntos. é muito legal. Então aí você sente Ai de que você você não tá… que não postar isso. Eu não quero acompanhar. Faz um diário pra gente ver se dá certo, como Não, é. a gente combinou assim. Vai primeiro o Arthur com o pai e com a madrasta. Aí eles ficam, sei lá, uns 2, 3 dias. Aí chega a gente. Aí a gente fica E a gente vai agir assim. uns 4 dias juntos. Eles vão pra outra cidade. Aí eu fico mais um pouquinho só com o Arthur e com a Luísa. Daí a gente volta. Então a gente pegou um meio… Acho que de teste, Interessante. né? Sim, pra muito ver bom, como é. gente. Mas eu acho muito bonito, assim, acho muito legal. E eu acho que é muito saudável pra criança também. Mas é Eu muito posso- isso de não querer perder nada. Eu falei, Nossa, pô, a é. gente vai pra aquele lugar, ele vai ver no museu e tal, e eu não vou estar. Não, Você e fica quando meio… eu viajo com um namorado, com amiga, que eu gosto de viajar bastante. Tudo que eu tenho de tempo livre, assim, eu tô viajando. E aí, na última viagem que eu fiz, que eu fiquei bastante mais tempo fora e tal, eu fui passar verão na Europa. Com o Verão na namorado. Europa, Verão na verão Europa. europeu. Verão na Muito Europa. bom. Fazendo, vou fazer a costa francesa de carro. Foi incrível, foi demais. Mas eu chegava em vários lugares e falava assim… Cara, o Valentim adorava. Eu total. faço isso. Ai, que Até inferno! hoje. Aí qualquer coisa aí, descobrimos um lago incrível, não sei o quê. Eu com o namorado, cheio de família. Ai, o Valentim adorava. Não, e quando tem saco. família por perto, eu fico me Não, sentindo péssima. exatamente. Mas ó, posso falar? Ah. Mesmo agora, tô eu e o Paulo, e a gente ficou, tipo, órfão de filho. O Paulo tem uma filha de 30 anos, eu conheço a Pri desde dos 4. Então a Pri foi uma… Nossa, a Pri é psicóloga também. E ela é formada, acho que há uns 6, 7 anos. Foi um Até treino mais. da maternidade pra e você, a gente né? hoje conversa, ela me ensinou muita coisa pra mim e pro pai. Então eu tinha essa confiança bem no pai, enfim. Hoje o João… lá nos Estados Unidos, e aí eu e o Paulo, a gente não vai viajar, aí não manda foto pra ele. Aí o João assim, gente, onde vocês estão? Vocês estão escondendo de mim? Vocês estão em Tamambuca? E a gente vai muito pra Tamambuca. E ele adora. Não manda lá. foto. Aí ele para com isso. Os três, ele para com isso, gente. Manda, eu adoro saber que vocês estão se divertindo. Aliás, pra mim é muito bom. É melhor Ele pra precisa eles, saber que a gente tá Sim, bem pra sim, eles, sim, né? Move on sim. com a Eu vida sou dele. filha única e eu percebia isso Eu dos também meus sou. pais. Você também é? Sou. Seus pais também tinham essa… Não era muito nova. E ela sabia que ela tinha que ir atrás das coisas dela, assim. Não, o mas meu assim, era uma… sempre sendo minha mãe. Assim, ela nunca Tá. me deixou de lado, mas ela ia atrás. Não tinha essa cobrança, eu acho. A minha eu mãe acho. Eu tenho que tinha conversar com ela mais. sobre isso, mãe. Não, é o que eu lembro dos meus pais…
é que eu era o tema central da casa. Então, por exemplo, eu lembro deles deitados no quarto deles, vendo um TV. E eu no meu quarto. E era uma porta de frente pra outra, né? E aí eu saía pra pegar água, eu ouvia eles falando sobre isso. Tipo, onde ela foi? Aí meu pai falando, acho que ela foi pegar água. Ai, que bonitinha, ela foi pegar água. Mas o João era essa pessoa. O João é essa figura pra mim, pro Paulo, real, assim. E dentro da minha casa, é porque era muita gente também. Como eu ficava na casa do meu avô, era básico. Tipo, eu ia pra escola, da escola eu ia pra casa do meu avô. Passava a tarde inteira lá. Tá. Era muita gente. Mas eu era de todo mundo. Tipo, até hoje, eu falo, mas você não tem ciúme? Eu falei, não, porque é meu. É tudo meu. Eu nunca tive problema de dividir. Eu falo, essa história de filho único é mentira. Porque, assim, pelo menos pra mim… Porque eu sempre dei as minhas coisas. Eu dava, eu empresto. Eu nunca tive problema. Nunca. Porque era tudo meu. Eu sabia que era tudo meu. Não, e a coisa de também Me emprestava. mas você era muito apegada aos seus pais. Não, eu era a que mais queria dormir na casa da amiga. Eu acho que deve dar mais ansiedade, você quer sair dali, você quer ver gente nova. Mas era muito bom isso pra mim, de perceber que eu tava fazendo minha vida. Eu sou o centro do mundo, eu fui morar sozinha com 23, até que eu, morei muito com os meus pais. E aí, eu lembro da minha mãe super triste. Mas por que você vai? Você pode fazer tudo aqui. O seu quarto é enorme, né? Aquela coisa assim. E aí, quando eu percebi que eles estavam curtindo só os dois… Cara, eu achei muito legal. Quando eu saio, viajo e tal… E agora que o Valentim tem o WhatsApp, eu mando foto pra ele. Conta onde eu tava e tal. Você põe print às vezes, é muito fofo. E ele comemora e curte. Porque eu quero que ele saiba, assim, que eu tenho uma vida, né? Assim, fora da maternidade, mas é isso que eu falo, é muito louco. Pra eu achar que o João vai sofrer porque eu estou me divertindo, isso não é normal, pra começar, né? Aí quando ele falou, gente, pelo amor de Deus. Muito né, bom, me né? deixa livre, me deixa vivo. Porque é quase… eu posso cobrar dele também, sabe? De alguma forma. De repente, estava guardado em mim, ali, sei. É um fio amarrado ali que não deve estar, sabe? Não precisa mais, mas é porque tem toda uma… pressão na gente sendo mãe. A gente pode ser a melhor mãe que a gente acredita que tá fazendo tudo como deveria ser feito, mas vai existir algum lugar que é social de que a mãe deveria estar fazendo com o filho ou para o filho. Então é um fantasma que tá. Ele vai ter 40 anos. Ele vai ter 40 não, anos e vai ter uma. Né? Vai ter essa coisa. A mamãe já encontrou uma pessoa que vai tratá-la. De nada, João. Tá, de nada. João, me agradeço na sua próxima viagem. E aí, então, isso é uma coisa que vai que vai perseguir a gente nesse lugar. Porque a sociedade que a gente vive é assim. Então, pode ser a melhor mãe, melhor tudo, fazendo tudo. Vai ter aquele lugarzinho de tipo, o que é uma mãe? Uma mãe faria assim? Sim. Mas uma mãe que é mãe, tem cara de mãe, a coisa da cara de mãe, o a jeito cara de de mãe é mãe. ótimo. Não, a cara de mãe me pegava demais. A cara de mãe, o jeito de mãe. Quando eu separei, eu fiquei, será que eu tô com cara de divorciada agora? Não, e a minha agonia… Eu vou paquerar e a pessoa vai falar, gostei, cara de divorciada. A minha agonia era de… Ai, vocês parecem irmãos. As pessoas já acham que Mas isso… ele é muito parecido, mas isso não é um né? elogio, eu sou mãe dele. Eu não quero parecer irmã, sabe, assim, mais nova. Enfim, isso era uma preocupação. Mas hoje deixou de ser isso que eu falo. Hoje, o João está fora, é um baita do orgulho. Já tô bem. Já tô bem, não durmo há 3 noites. Mas assim… O começo Que navio era muito é louco. esse? Ela buscando aqui navios. Mas eu já fiz isso ontem. Não, porque ele vai mandar. Ele falou, amanhã antes de viajar eu ligo pra vocês. Mas é isso, tem que deixar ir e acreditar. Mas assim, o Paulo, quando o João foi embora, a gente ia no mercado e o João tinha toda uma dieta, que era atleta, tá? Então tinha toda uma história. E aí, a gente fazia tudo bonitinho pra ele. A gente gostava de ver. Nós 3, era um trio e a gente não viajou sozinho. Até o João, acho que ele tinha uns 7 anos, a primeira vez que a gente foi. Pareciam 2 loucos bêbados, eu e Paulo. Totalmente… Foi pra um casamento de uma amiga. A gente… Amei! Os amigos, eles olhavam assim, tipo… as fotos desse casamento… Eu e o Paulo, a gente não lembra. Eu quero ter acesso. Porque nós éramos muito assim, o Paulo já tinha uma filha, então ele ficou longe da Pri muito tempo. Ele não pôde viver aquela paternidade que ele queria. O Paulo é muito paizão. Então, quando veio o João, aí foi o terceiro, eu perdi… Tudo pra ele. Então era tudo no João. Eu sinto que assim, o João precisava, me deixa viver. Eu fui o João, total. Vai ver, a internet é grátis no navio. Ele nem quer, tá bom.
Isso é o tipo da coisa que você não fala uma pessoa. Ele vai adorar. Ele falou, mãe, adorei. Ele vai Você tem que amar. ser amiga assim. Agora, Mas isso que você falou da gente, dessa nossa geração, que tem acesso a muito conteúdo e muita coisa pra ler. E a gente faz conteúdo disso, querendo ou não, porque a gente tá mostrando nossos Sim. filhos, mostrando como a gente educa, como a gente conversa. Esse podcast, Não é pra dizer que é É. certo e errado, né? Pra dizer, eu faço assim, vê Eu se faço funciona assim. pra ti. Sim. Então, exato. assim, eu sempre li muito material da faculdade. Sempre, mesmo quando eu não tinha voltado pro curso, eu tenho lá um livro enorme, o desenvolvimento humano, desenvolvimento biopsicossocial, sabe? O meu teórico favorito é o Vygotsky, que aqui no Brasil ele só é usado para pedagogia e tal. Então, eu sempre tive esse interesse, sempre li muito sobre isso, assim, como uma coisa que eu gosto. Até voltar a estudar formalmente sobre isso. E eu digo que a faculdade de psicologia, agora que ela tá mais moderna, ela é meio que uma faculdade, assim, do bom senso. Tipo assim, a cartilha do bom senso. Tipo assim, olha, seria interessante a gente olhar a criança como um indivíduo desde quando nasce. Sim. Sabe? Seria importante observar que comportamentos são multifatoriais. Não é só por causa disso, só por causa daquilo. Tem a questão do ambiente. Olha só que interessante. Não adianta só você falar. A criança aprende pela repetição, como os mamíferos. Sim. Então, É assim… muito doido. Então começa eu tenho entendido que esse conteúdo que é mais moderno, que é baseado em evidências, ele traz mais pra esse lugar, assim, de um grande bom senso. Do tipo assim, não é legal bater. Sabe assim? Sim. É crime. Aham. Tipo, falar mais abertamente sobre isso, sabe? Que da nossa geração já não… A gente não É, foi a gente- tratado assim, Não. entendeu? Meu objetivo, meu trabalho mesmo, é que eu pretendo fazer por muitos anos ainda, é poder falar sobre isso. Poder falar sobre esse lugar da gente… Quando a gente olha a criança como um indivíduo, a gente não precisa de tanto manual e tanta cartilha. É verdade. Sabe? Porque… Como você gostaria de ser respeitado? Exato. Se você tá chorando copiosamente, você preferiria que sua amiga te colocasse no quarto até você parar de chorar? Sim. Ou seria Um abraço. legal sua amiga te dar um abraço e pegar uma água e falar assim: tô aqui. É, Se eu acho que o que a precisar, gente né? tá fazendo, Sabe? a gente tá se livrando De regras, de técnicas que hoje em dia muito obsoletas, né? A gente tá se Sim, despindo sim. delas. E que é outra coisa também, que tá muito atrelado ao capitalismo. Querendo ou não, a gente vai voltar pra isso. Porque essa coisa da criança… A primeira criança, ela era prole. Então, ela era mais uma fonte de renda na casa. Mais um pra trabalhar e conquistar renda. Então, a infância, a adolescência… São termos que foram inventados. Eles não existiam. Você tinha aquele ser nasceu e cresceu. Então, foi necessário começar a inventar o que é esses marcos do desenvolvimento, de idade e tal, pra você poder se atentar melhor, né? E criar melhor. Mas assim, o capitalismo, né? A coisa da Revolução Industrial, a criança não era uma criança. Um A criança soldado é ali. um soldado. Né? Depois, a gente olha um pouco mais como criança, legal. Mas é uma criança que não pode dar trabalho, né? É. Tem que dormir… Não pode Exato. chorar. Nananana. O formato das obedecer. carteiras na escola é já adaptado pra quando crescer, ser soldado. É isso. É isso. Não, se eu comparar Sabe? a escola que eu estudei com a escola que eu escolhi pro Arthur, temos um abismo. Exatamente. Então, acho que a gente avançando nessas discussões, a gente olhando… Então, é um caminho que a gente tá trilhando. Primeiro, nossa, então isso é infância? Isso é adolescência? Então ele já era uma pessoa mesmo, sabe? Ele não virou uma já pessoa era- com ele 18 pensava. anos, né? Então, assim, conforme a gente vai avançando nisso, eu acho que a gente vai deixando pra trás também tantas normas. Porque existe uma criança… Eu lembro que tinha esse termo, que é a criança de livro. Aquela criança do livro, a criança que… se ela for deixada assim, então ela vai conseguir dormir. E ela vai ser alimentada a cada exatamente. 3 horas. Não, e é e tão nananana. frustrante. Ela tem que ficar 3 muito. horas sozinha. Deixa eu chorar durante 2 horas. Gente, deixa pelo eu chorar. amor de Não, Deus. pra mim não tem nada mais frustrante do que ter um passo a passo onde a criança tem que corresponder a uma… E quando ela não corresponde, cara, não. Não, muito teve uma angustiante, época é muito que angustiante, eu né? tinha vergonha de falar que o João dormia com a gente. Ele nunca teve vergonha com os amigos. Só que na conversa de pais, porque o João dormiu com a gente até muito tempo. Não, até eu o dormi dia- também, Gente, o muito. Valentim, até hoje eu peço Eu pra ele sou dormir grande. comigo. Eu Então, sou- só nós dois em gente, casa. sabe que essa é a sabe? minha não vai terapia, fazer né? mal, Não, mas isso não vai não- fazer mal. não faz Ele vai mal. sentir- assim, na nossa realidade, assim… É isso que eu também não quero botar regra pro outro. Sim. Não vai fazer mal pra nossa realidade. Sim. Talvez pra minha vizinha faça, Sim. porque Total. ela não aceita aquilo. Eu lembro que tinha uma mulher que ela falava: eu não dou banho no meu filho nua. Jamais.
Aquilo pra mim foi… Aí depois eu pensei, eu falei, cara, se ela… não fica bem, não tá à vontade. A criança sabe, criança percebe, é imã, né? tem alguma coisa estranha. Ai, minha mãe não tá à vontade, então tá errado. Mas como pra mim não é errado, tá tudo bem. Então eu também não posso dizer pra mulher que ela é uma louca, porque ela não fica não é na frente do filho. Então assim, aí eu parei pra pensar, cara, não tem um certo e errado, é o teu certo. Mas é um lugar de muita comparação, a maternidade. É muito eu acho que o difícil. que é importante, assim, ter como referência, vai ter marcos de desenvolvimento. Óbvio, tem a cartilha do SUS pra isso. É a mudança da fase do videogame. Qual a idade que a criança tem aquela Aí a louca? Qual gente, idade por que a criança intuição, tem algumas fases. A fase do dinossauro, a fase da flautinha, a fase do videogame. Agora eu tô na fase do bongô, querida. Eu chego, ele tá tocando pra chover. Porque ele ama planta, né? Tem vários vasinhos. Ele fala, ai, elas amam chuva. Aí ele senta com o bongô e começa. Tacaraca, tacaraca, e chove agora toda tarde. Então ele tá achando que é ele que trouxe a chuva, entendeu? Ai, bom demais, O dia gente. que não chover, vamos lidar com a frustração. Mas agora eu queria falar um pouco… que vocês falaram muito de amizade, assim. A Tulin falou que mudou de casa pra ficar perto das amigas. E a gente acompanha nas redes sociais que você tem um grupo de amigas que vocês cresceram juntas, né? A gente vê das modelos ali. Eu tenho 2 grandes amigas de infância de Belém, que é isso que eu falo. Quando eu saí de lá, são 2 amigas que eu fico calada do lado. Eu e tá amo tudo isso. bem. Ai, bom demais. Eu fui madrinha de casamento, sabe assim? Enfim. Vida e a gente, toda. até hoje, a gente se vê. Meu marido tem que amar a Blenda e a Isabela, sabe? Isso é do meu coração. E a gente se entende, porque é como se a gente conhecesse uma fase nossa que nenhuma mais… Tipo, Ninguém assim, mais tem nem as acesso. meninas aqui, elas não vão conhecer, porque eu tinha 15, 16 anos. Então, a minha essência mesma, pura, parece que só a Isabela e Blenda conhecem. Quando a gente trabalha com a imagem o tempo inteiro, muita gente o tempo inteiro, é importante ter um lugar, que é um lugar como um lar. Exatamente. verdade, Elas são essa pessoa e elas me conhecem exatamente quando eu tô me mostrando, quando elas não sabem. Entendeu? É muito bom, né? Mas é bem isso. E as meninas aqui, a gente com 15 anos, a gente foi colocada num lugar de disputa, porque as brasileiras que estão lá Cara, fora… isso é muito maluco. Era uma concorrendo com a outra, mas a gente não concorria, cara. A gente só queria alguém pra se apoiar ali. Sim. E a gente se encontrou. Eu acho que tem a Lu, um pouquinho mais velha, e eu, aí as outras meninas, assim. E eu já, com o Paulo desde muito cedo… mas a gente tinha uma troca no olhar, Você sabe? tá com Esse ele há grupo. quanto tempo? Nossa, 26 anos. Que loucura. É muito tempo. Muito. Muito tempo. Eu lembro, tipo, a Ana Cláudia. A Ana Cláudia e a Mari, elas… A Mari vai, Katia. a Mari, elas ligavam lá em casa. E aí eu não desligava o telefone. Quando o Paulo atendia, tinha sabe? Com vergonha? medo do Paulo. A vergonha do Paulo. Era muito engraçado isso, gente. E hoje, não. Tá todo mundo, tipo, adultos iguais, né? Mas a gente é adolescente. Quando a gente para pra pensar, cara, 16 anos, a gente tinha, né? 16, muito 17. novo, Era tudo muito novinho. Mas a gente tem uma troca muito legal. Só que eu fiquei com um filho de 20, aí eu acho que a mais velha delas tem 13. Então também porque muito você distante. foi mãe nova, né? Com 24. Acho que ainda é. Porque minha mãe foi mãe com 16, né? Então Acho que a sua então referência de você mãe tava- nova realmente a referência de mãe nova é diferente, mas ainda. Eu tive filho aqui em São Paulo, trabalhando no mercado publicitário com 27 e parecia que eu era mãe adolescente. Não, pra assim. mim é super novo, porque eu fui ter filho com 35. Eu fui ter filho Nossa, ontem. era nova mesmo. verdade? né, Você era já. nova, Sou uma mãe jovem. Muito, muito. Essa coisa da amizade, Sim. assim. A maternidade quebrou isso pra mim. Tem as amigas de antes, tem as amigas de depois, as amigas que vieram com a maternidade. Mas eu consegui fazer amizade adulta. E eu sei que isso é algo assim… E é isso que eu ia perguntar. Vocês ainda têm vagas abertas ou é muita ousadia ter mais amigos agora? Não, eu achava que era até pouco tempo, mas eu falei, cara, não, tem muita vida ainda, sabe, pela Sim. frente. A Sim. gente vai se descobrindo em novas fases. Quando eu falo da Blenda e da Isabela, elas conhecem uma fase minha que nem existe mais, talvez. Mas ela tá aqui, guardada. Assim como Mas ela não está as em uso. meninas modelos também conhecem Exatamente. coisas que elas não Que conheceram, elas não conheceram. né? Então a gente vai se transformando ao longo da vida eu tive muito. esse pensamento outro dia numa gravação aqui. Porque, olha que doido. Eu casei, eu tô no segundo casamento. Então, o André, ele só conhece a Camila mãe. Mas o Tui não, ele conheceu a Camila da Sim. que saía, a Camila solteira. Claro. E às vezes que a gente tá sozinho, sem as crianças, que a gente, sei lá, outro dia eu fui pra Bienal do Rio, aí fomos só nós dois. E a gente pegou 4 dias pra ficar ali no Rio. Aí eu me peguei lendo na praia muito quieta, eu falei pra ele, ele que essa Camila aqui, que não fala…
que tá lendo sem parar, super quietinha, que esquece de comer, é quem eu era. Olha eu aí. quis avisar, sabe? Porque ele não tem acesso a ela. Mas ele não... é isso que eu acho interessante de amizades e de pessoas que passam na tua vida, é isso. Porque cada uma tem um significado e um porquê de estar ali naquele momento. As meninas, as modelos, eu lembro que a gente viajava… mas era sempre um ponto de apoio. A gente não concorria. Parecia aqui no Brasil que a gente estava concorrendo. Não sei, mas, cara, era muito legal estar junto delas. Era muito mas eu sempre tive essa estar junto sensação delas. de vocês. E hoje eu não sinto mais as modelos hoje. Porque elas já saem das cidades e vão direto para fora, às vezes. Muitas das meninas. Elas não passam por São Paulo. E antigamente, todas nós trabalhávamos em São Paulo. Mercado fervendo, no auge. E vocês moravam juntas? Não, algumas delas moraram. Outras… Então, eu também tenho que entender o meu ponto ali. Você já tinha vindo com a sua mãe, eu né? vim um pouco antes. Eu tô num meio termo, assim, que eu não sou da turma da Lu e não sou da turma da Ana. Eu fiquei no meio termo. Mas a gente se encontrou lá em Nova York, todas nós. Então, a gente fazia tudo juntas naquela época. A gente cantava português, a gente dançava coisas, enfim, axé, no backstage do Tom Ford. E o povo tinha ódio da gente, tipo, ai, que essas meninas não calam. Mas era uma fase da vida muito boa, de adolescência e descobertas. Então, só a gente viveu aquilo ali. E é até engraçado, meu marido, ele fala, cara, vocês têm uma troca, né, que não… Tipo, é como se eu não conseguisse entrar ali. E não vai entrar, não adianta, né? É outra realidade. Mas aí, a partir de agora, também você acaba descobrindo novas amizades. Por exemplo, a minha agente, que é a Cris, eu sou sócia da Cris também. A Cris já era daquelas que brigavam comigo. Ela brigava comigo. Ai, você atrasou, porque… Ela diz que não, ela não lembra. Mas eu lembro que eu tinha 15, 16 anos e a Cris mandava em mim. Tipo, eu morria de medo. Eu falei, Cris, você mete medo? Ela, como assim? Porque hoje a gente é sócia. Eu falei, Cris, né, cuida quando você falar isso pra modelo. Ela, mas eu sou boazinha. Eu falei, eu sei. Hoje eu sei, mas né, eu não sabia. E hoje a gente é muito amiga. A gente tem uma troca. Então, assim, a gente se tornou amiga depois. Então, sim, depois eu acho que tem espaço. É diferente. É uma amizade diferente. Não dá pra comparar, né, com as outras. A gente fala e não termina nenhum assunto. Não conclui, sabe? É porque não é pra concluir. A vida não é pra ser concluída, né? A gente vai tem que falando. No grupo das meninas, que é a Flávia, as Luz, tem duas Carols, duas Luz, a Flávia e a Ana. Pera, Ana Cláudia Mitchell, Lugiane, Lu Curtis, Flávia Pomi, Carol Pomianosca, que é uma stylist, a Carol Bittencourt e eu. E aí tem outro grupo que somos todas nós mais amadas. Era toda a minha revista Capricho, era toda a minha Cláudia. E eu assim, ai, que linda. Esse grupinho aí, né? Pra mim é muito surreal, de verdade. Pra mim era muito surreal. Não, e a gente sai pra jantar, que a gente tá se vendo pouco. Aí começa a falar de tudo. E de nada. Porque aí quando eu entro no carro, eu falo, cara, eu não falei o que eu tinha que falar. Eu vou ter que ir com um caderninho. A gente não conclui nada, a gente acaba, enfim. A virginiana sofrendo, né? Eu tenho que ir com o meu caderninho. E eu falo muito. E eu já ia pro sagitariano, mas não é assim a vida o tempo inteiro. Agora, sabe o que eu lembrei? Que a gente ficou falando de amigo e não sei o quê. E você falou que você terminou a escola e tal. Eu estudei com a Isabela Fiorentino. Gente. E foi uma coisa muito doida, porque eu estudava numa escola de freira, daí eu mudei para uma escola um pouco mais moderninha quando era o primeiro colegial. E aí, acho que no segundo colegial, ela voltou a estudar, porque ela não tinha terminado. Sim. E ela era um pouquinho mais velha, eu acho que a gente tinha… Sei lá, devia ter 16, 17. E ela tinha 20 e poucos, assim, uns 23. Uma senhora. Né, tipo… Não, e daí foi muito engraçado, porque ela entrou na classe e era uma aparição, né? Sim! Tipo, enorme, linda e tal. E aí sentou do meu lado, era muito boa de história. E aí ela precisava pegar a matéria, e aí a gente se encontrava na minha casa. Não, e era muito bom, porque eu fui focada, né? Não é que você estudou com ela, ela foi sua amiga de classe. Ela ia na minha casa estudar história. Passada. E aí eu lembro que eu… Isabela, você é o que é hoje por causa de Camila Frenda, saiba disso. Não, e daí o melhor é que ela queria aprender história e eu queria falar de maquiagem, de cabelo, não sei o quê. E eu nunca mais vou esquecer, porque eu virei e falei assim… Porque o seu corte de cabelo é tão bonito. O meu eu não sei, eu acho que fica muito chapado assim. Aí ela virou pra mim e falou assim, você tem que ir no seu cabeleireiro e falar que você quer a ponta desfiada. E aí isso mudou a minha vida.
Olha o impacto. Olha que doido! Esse era o TikTok em 1998. Era tipo você ter a oportunidade Esse TikTok. de ter uma Isabela Fiorentino na sua classe. Aí eu lembro que eu sentei no cabeleireiro. Você pode desfiar a ponta ao invés de… Claro! Ele me… E eu saí… Era só isso! Por que não estamos falando sobre isso? Tão simples. Não, mas é isso que é engraçado, porque estar em São Paulo, assim, por exemplo, o que é bonito, ser mais moderno, enfim, não sei. Mas a Isabela, ela já existia pra mim, essas pessoas eram inalcançáveis, reais, quando eu cheguei doido, né? de Belém. E as minhas amigas, legal, a Carol trabalha com isso, mas nunca que elas vão se inspirar no meu corte de cabelo, do jeito de eu me vestir. A Blê deve olhar, tipo assim, elas não têm que aceitar ou não, a Carol é desse jeito. E eu sempre me vesti mais fechada, assim, sabe? Porque eu era muito grande, muito magrela, então eu tava sempre me cobrindo. E elas nunca que vão se inspirar em mim pra se vestir. Imagina, eu me visto, pareço uma senhora de 100 anos e elas super jovens. Então eu não era a Isabela das minhas amigas, sabe? Sei. Tipo, eu nunca seria. Nossa, pra mim foi Nessa incrível, questão. assim. E daí ela também, várias coisas que eu lembro da Isabela. Eu acho que ela nem vai lembrar dessas coisas. Mas a coisa de, sei lá, usar batom de blush. Que eu vi, às vezes ela tava na classe conversando, aí ela tirava o batom, ela fazia assim, eu… Como assim? É muito bom, gente. Né? Tipo, how dare you? Era uma coisa, tipo, muito absurda. Eu acho que quando a gente tem a admiração por alguém que é mais velha, ou até porque tem isso. Antes da fama, tinha as pessoas famosas da escola. Sim. Eram os populares. As pessoas populares, pessoas bonitas e tal, que chamavam atenção e tal. E eu acho que a internet, ela é uma grande escola, assim. Porque assim, quando eu fui trabalhar com publicidade, eu conheci um monte de gente famosa. E aí, as primeiras vezes, eu ficava, tipo, super… Uou! Depois, você vai normalizando. Você vai vendo as pessoas como pessoas. Hoje em dia, eu sou amiga de pessoas assim. Não, você entende que é o trabalho. Ela que é o tava só trabalho. trabalhando. Ela só tava fazendo dela. E eu na escola, assim, ó… Tudo que sair dela é conhecimento. Eu tava assim, ó… E ela… Estudo, fazendo laboratório. E ela ali, tipo, né? mas e a matéria de história, né? Ela querendo a matéria Foco, e eu Camila, ali, foco. tipo, desfiado. Gente, é muito bom. A história do batom é muito bom. bom, Pra né? mim, eu fiz… E ela corada, assim, linda. Enfim, um beijo, Isabela. A Isabela, ela passa muitas dicas pra gente até hoje, né? Tá vendo? Ela é boa nisso. Uma it girl, Eu né? identifiquei isso no segundo colegial, ó. Olheira. Olheira, uma grande olheira. Gente, amei o papo de Ai, hoje. eu Mas também. antes da gente terminar, eu tenho um presente pra dar pra vocês, tá? Tá vendo? A gente não encerrou os assuntos. Tem muita coisa pra falar. Aqui um kit pra cada uma, tá? Natura Luna Ousadia, pra vocês… Será que eu conheço? eu acho que você conhece. Eu já fiz até publi de Luna, inclusive. Tá vendo? Ai, sabia? Eu acho. Gente, aqui que estamos já. em casa, já em Não família. publi foto. Tá. Eu quero abrir. E aí, vocês continuam aí na ousadia de vocês. Feliz. Eu tô muito feliz, vocês vieram. Eu amei A gente vai o ter que episódio. trocar contatos, porque sim, eu vou fazer terapia com Gente, o match da amizade, ele é certo aqui. Carol, você fala que seu filho é seu laboratório. Eu posso ser também numa fase mais Pode, tipo eu mães. quero, uma fase mãe. inclusive. Laboratório Foi muito bom esse papo. Eu amo falar com mães do futuro. Eu chamo de mães do futuro. Mães do futuro. Né? Um É grande muito spoiler. bom falar com Adoro. Desse nome. as mães do futuro. É bom. E porque é isso, por mais que a gente tenha acesso, eu acho que nada como a gente falar por quem viveu a experiência. E você tem um olhar muito bonito do que a gente tem falado aqui. É verdade. Que é, tipo, respeitar uma pessoa, então foi muito bom, foi um prazer. Não, e é isso, Quer é ser minha respeito amiga? e aprendendo. Vamos. Eu já sabia. Tá feito. Obrigada, Camila. Ai, gente, olha. Só João, fazendo você se coisa deu boa. muito bem nessa, cara. João, depois a gente Valentim, olha. conversa. Teu futuro tá garantido, Valentim, João. Serei uma melhor mãe. Preciso de apoio. Aquela louca. Amei. Gente, obrigada. Ó, vocês que assistiram a gente, ou só escutaram a gente até agora, vai lá no @noiaminha. Conta pra gente o que vocês acharam do papo. Dividam com a gente suas ousadias, tá bom? Obrigada, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi demais contar mais uma vez com a parceria da Natura no nosso match de amizades. Compartilhar as nossas ideias e ousadias. Então, não deixe de fortalecer esse podcast indo lá no site ou falando com a sua consultora de beleza para conhecer
toda a linha Natura Luna Ousadia. Vou deixar todos os detalhes aqui na descrição do episódio, tá? Ah, e participe também do desafio que tá rolando no TikTok da marca e compartilhe as suas top 3 ousadias. É simples, você só precisa utilizar a trilha e o sticker oficial da campanha para inspirar mais mulheres a ousarem também. Obrigada, Natura! É Noia Minha é um podcast produzido e gravado na Zamundo Studio. Roteiro é meu e da Mari Faria. Produção de Bruno Porto e Mari Faria. Edição e trilha Zamundo Studio. Até semana que vem.